uso os termos aqui que eu não sei o que é normal daqui, o que é normal daí, e não se assustem se sair alguns trens durante a minha fala. É aquilo que a gente não sabe arrumar a palavra correta, vira trem. Então tem trem da pandemia, tem trem de comida, tem trem de meio de transporte. O trem é sempre bem-vindo em vários momentos. E o tema que a gente vai falar hoje é a crise moral. Aí o pessoal deve estar aqui acompanhando e falar, meu Deus, já não basta crise sanitária, crise econômica, crise política, crise social. Que mais a gente poderia dizer aqui? Crise institucional em alguns aspectos. Aí lá vem ele falar de crise moral. Acontece, gente, que na verdade, quando a gente vai olhar para todas essas crises que eu disse, ou elas têm como origem, ou elas são agravadas pela crise moral. Todas elas. Eu não vou entrar em detalhes uma por uma aqui, mas fica como tarefa de casa, uma reflexão para vocês pensarem como que a crise moral ou ela gera ou ela agrava as demais crises que nós vivemos. E para a gente entender um pouco, e a gente entrar até no tema e trazer as reflexões espíritas, é importante a gente olhar a própria definição, ou talvez a etimologia da palavra, o seu significado. Vem do latim crisis. Bom, até aqui nenhuma novidade, né? O que significa crise, então? Se a gente for lá no dicionário, a gente vai ver que significa momento de mudança súbita. Ação ou faculdade de distinguir decisão, momento difícil. E a gente vê que estamos numa crise. Vem a pandemia, que surge então, e nos provoca outras crises, mudanças súbitas, mudanças nos hábitos pessoais, aquilo que a gente fazia antes, a gente não pode fazer agora. Ou pelo menos não deveria, porque tem pessoa que mesmo sem poder faz. Aquilo que a gente tinha prazer antes da pandemia, por exemplo, ir ao centro espírita, abraçar pessoas, beijar o rosto das pessoas, aglomerar, enfim, muitas atividades, né? O Congresso Espírita, por exemplo, eu sou coordenador do Congresso Espírita de Uberlândia. Uma das coisas que mais me dá alegria ao longo do ano é o Congresso. Ano passado foi virtual, foi maravilhoso, mas não é a mesma coisa. Esse ano, até já faço o convite, no dia 19, nós teremos o Congresso Espírita Leon Denis Jovem, e no dia 20, 19 de junho, daqui um mês e um dia. E o adulto no dia 20, participação de vários palestrantes. Mais um ano no espaço virtual. Então, no momento de crise, a gente tem que mudar, muitas vezes subitamente. Quando a pandemia chegou, por exemplo, a gente teve que rapidamente se adaptar, e depois, ao longo do tempo, a gente foi se adaptando a outras coisas, o famoso novo normal, que, né, a gente vai construindo esse novo normal, não vai cair do céu o novo normal, é uma construção em vários aspectos. E quando a gente pega a palavrinha súbita, aquilo que acontece sem previsão, e isso parece que faz com que a gente desenvolva alguns aspectos até intelectuais para nos adaptar à nova realidade, e a gente entra numa nova rotina, ou a gente é empurrado para uma nova rotina, que mudam as relações pessoais, as relações familiares, as relações profissionais. O tempo parece que está mais acelerado, não sei vocês, né? Mas a gente está aqui em casa, de repente, puxa, já é sexta de novo, sextou, né? Eu nunca vi um sextou chegou tão rápido. Parece que a gente brinca, sextou, aí daqui a pouquinho sextou de novo. Parece que está tudo mais intenso. E é necessário a gente compreender tudo isso no contexto em que nós vivemos. Não adianta eu vou trazer elementos do passado, mas se a gente fazer aqui uma palestra falando de como é que estaremos em 2200, ou como é que estávamos em 1800, não vai fazer muito sentido. Então, a gente precisa tentar pegar todos os temas e trazer pelo menos um pouco da nossa reflexão para a atualidade. E a atualidade, eu preciso trazer agora uma frase que foi dita assim, né, no século passado, do pensador
Gramsci, ele vai dizer que a crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer. Nesse interregno, nesse meio, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparecem. Sintomas mórbidos. E, meus amigos, quando a gente fala em transição planetária, é necessário a gente compreender que, se a lei do progresso não para, o que a gente pode, no máximo, é causar alguns empecilhos, e os espíritos dizem para Kardec, é como se a gente colocasse uma pequena pedra embaixo de uma roda. Logo, logo aquela roda vai superar a pedra, um pequeno movimento, mas vai passar, não vai deter a marcha do progresso. Então, a transição, ela nunca deixa de acontecer. Se eu perguntasse aqui para vocês, gente, quando é que a Terra parou de transitar de um ponto para outro? Do ponto de vista moral, que eu digo. Nunca, ela está sempre transitando. Oh, gostei dessa sequência aqui dos coraçõezinhos, hein? Ficou bonito aqui no chat. Está sempre transitando. É claro que há momentos em que essa transição se torna mais intensa. Quando que isso acontece, William? Nos períodos de crise. Crise pessoal e crise coletiva. Quando a gente enfrenta uma crise familiar, uma crise financeira, uma crise de saúde, estou dizendo agora do ponto de vista pessoal, a gente fica pensativo. O que eu faço para sair disso? O que eu tenho que fazer? A gente sai de uma situação, às vezes, de uma aparente acomodação, ou de uma acomodação mesmo, para buscar solução para o problema financeiro, familiar e de saúde, para ficar nesses 3 pontos. Eu, por exemplo, só vim ao espiritismo depois de um problema de saúde. Não comigo, mas a minha esposa grávida, da minha filha mais nova, depois de ter problema na gestação do meu filho mais velho, depois de termos perdido o segundo filho numa gestação muito complicada, chegou a terceira vez, falou, não é possível, o que está acontecendo? Vamos buscar entender isso. E os médicos falam, olha, é uma gravidez difícil, como acontece com muita gente, só que a dor, a dificuldade, é como se tivesse nos despertado. E aí, essa crise na gravidez gerou em nós, assim, um olhar em busca de algo mais. E eu digo isso referindo-me à minha situação particular, porque ela pode ser similar à de vocês, ou pode não ser, porque nem todo mundo chega pela dor no espiritismo. Há aqueles que chegam pela curiosidade, há outros que chegam porque, de repente, falam, eu quero fazer algo mais em prol da sociedade, e chegam no espiritismo também. Porque se isso acontece com a gente de maneira individual, acontece coletivamente também. E cá estamos nós, naquilo que Gramsci foi dizer lá atrás, no momento em que o velho não nos serve mais. Qual velho não nos serve mais? Um monte de coisa velha não nos serve mais. E o novo, parece aquela sensação de que, olha, o novo ainda não nasceu. Me lembrei que da música Como Nossos Pais, cantada pela Elis Regina, de maneira brilhante, né? A música do grande Belchior. O novo sempre vem. Só que até que ele chega, a gente fica perdido, fica perturbado e tendo que conviver com esses sintomas mórbidos de algo que já é velho, que já está adoecido em nós e na sociedade. E como é que eu faço para mudar a sociedade? De várias formas. Uma das formas é mudando a si mesmo. Como vai dizer Mahatma Gandhi, seja a mudança que gostaria de ver. E aí eu preciso voltar lá agora em 1890. Puxa, eu disse a data, não podia. Eu tenho que marcar, eu tenho que atualizar, que eu faço essa palestra tem alguns anos. E eu sempre deixo a data por último. Por quê? Porque quando a gente lê, a sensação que dá é que ela foi escrita ontem. Semana passada, mês passado, ano passado.
E não em 1890. Já que eu disse a data, eu vou dizer quem escreveu. Leon Denis, lá no livro Depois da Morte, num capítulo maravilhoso, chamado A Crise Moral, que é o título da nossa palestra de hoje. Diz Leon Denis: certamente, a época em que vivemos é grande pela soma dos progressos realizados. Ninguém pode questionar isso ainda hoje. Os progressos são muitos. Diz ele, a civilização moderna, extremamente utilitária, transformou a face da Terra, reaproximou os povos, suprimindo-lhes as distâncias. Olha tanto que isso aqui é de hoje, gente. Como nós estamos, apesar da distância, ou das distâncias, aqui tem gente de várias cidades, nós estamos, ao mesmo tempo, próximos. Por conta da internet, coisa que naquela época, obviamente, não existia. Então, as distâncias foram suprimidas. A instrução, diz Leon Denis, foi estendida. As instituições foram melhoradas. E foram. William, mas as instituições são imperfeitas. Claro. Nós estamos num mundo habitado por seres imperfeitos e não vai dar para exigir instituições perfeitas. Mas as instituições são constantemente aprimoradas pelas leis, pelas normas, porque na medida em que o ser humano também se aprimora, as próprias leis, e os espíritos vão dizer isso para Kardec, elas acompanham o progresso moral da humanidade. Até que um dia, de certa forma, nós teremos leis terrenas compatíveis com as leis divinas. E a nossa prática também. Todavia, vai dizer Leon Denis, se os progressos de ordem material e de ordem intelectual são notáveis, por outro lado, o avanço moral é nulo. Mas calma, que ele vai explicar. Nesse ponto, o mundo parece, olha, isso aqui é importante, parece recuar muito mais. As sociedades humanas, febrilmente absorvidas pelas questões políticas, pelas empresas industriais e financeiras, sacrificam ao bem-estar seus interesses morais. 1890. Leon Denis não fala que essa parte que o avanço moral é nulo, eu tenho que pedir permissão a ele para que eu faça um pequeno remendo. O avanço moral, ele pode não ser tão bem percebido, porque ele acontece. Mas a sensação, e ele coloca o parece, e aqui eu concordo plenamente com ele, o mundo parece recuar. Gente, quando a gente vê, por exemplo, hoje eu fui tomar a minha vacina e a gente filmou. Claro que eu estava lá com a minha digníssima querida esposa e ela fez a filmagem. É um registro histórico. A gente está vivendo a pandemia, a pior dos últimos 100 anos. Nós estamos vivendo um período histórico. Os livros de história que, no caso, os meus netos estudarão, claro, se eu tiver netos, estudarão no futuro, falarão dessa pandemia. Claro, a gente não vai estar lá nos livros de história. Bom, pelo menos eu acho que ninguém aqui vai estar. As grandes personalidades, as grandes lideranças do campo da ciência, da política, da economia, este sim. A história fará justiça. Mas, mesmo que não estejamos nesses livros de história, cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Já nos diz a belíssima letra da música Tocando em Frente, de Almir Sater e Renata Teixeira. Então, minha esposa registrou, filmei, divulguei nas redes sociais, um momento
Bom, voltei. Me perdoe aí, a conexão deu uma falhada aqui, mas eu mudei a conexão aqui agora, espero que nessa fique melhor. Mas o que eu vinha dizendo antes é em relação ao momento histórico, que cada um está escrevendo a sua própria história, que vai ficar registrada onde, William? Não vai estar nos livros, mas estará onde? Na nossa consciência. Então, quando a minha esposa fez o registro, é isso, daqui 20, 30, 40 anos, a gente vê lá, nossa, que legal, a gente vacinou e tal. Mas há pessoas que estão filmando, por quê? Porque a gente tem notícias de, infelizmente, profissionais da saúde, uma pequena, uma ínfima minoria que não, enfim, como toda profissão às vezes tem aqueles mal intencionados que não aplicam as vacinas. Eles simplesmente fingem. E detalhe, eu estava lendo a respeito disso, porque a vacina você não consegue vendê-la depois. Aí, enfim, às vezes a pessoa puxa, joga fora e aplica sem nada. Porque às vezes traz a ideia de que a vacina vai fazer mal para quem está tomando. Uma paranoia que tomou conta de parte da sociedade. Então, é quando a gente olha para o comportamento de algumas pessoas, ou outras que desviam recursos destinados à pandemia, outras que vivem como se a pandemia não existisse, não cuidam de si, não cuidam dos outros, como se a negação do vírus fizesse com que ele deixasse de existir, ou como se menosprezar a pandemia e agora estou com a mente mais aliviada, fizesse com que o vírus não nos contaminasse. Então, quando a gente olha para o comportamento dentro da própria pandemia, a gente às vezes fala, nossa, mas o mundo está recuando. Mas aí vem Leon Denis, parece. E há uma confusão. Quem nunca se perguntou, será que o mundo está mesmo progredindo? Aí é necessário a gente lembrar da parábola do trigo e do joio. Claro, eu já fiz uma palestra sobre ela, mas só para resumir, chega um momento em que o joio é semeado, o joio vai crescendo, quem está ali cuidando chega no dono da lavoura e fala, a gente pode colher o joio, está crescendo no meio do trigo? E a resposta que Jesus conta na parábola é não. Para que não aconteça de, ao arrancar o joio, arranque também o trigo. Porque há um período na plantação do trigo em que joio e trigo, eles parecem iguais, porque eles estão misturados. Mas chega um ponto em que o joio se destaca. E aí fala, nesse momento pode arrancar o joio. E aí a expressão é forte, queimá-los lá e tal, e arrancar o trigo e colocar aí no celeiro. Então é isso, na crise moral, chega um momento em que os joios da sociedade, eles se destacam. E fica mais fácil observá-los. E a reflexão que eu trago é para a gente tomar muito cuidado, porque senão a gente vai achar que é só o outro que é joio. E a gente é trigo. Só que detalhe, o outro que é joio pensa que ele é o trigo e a gente que é joio. Então que bagunça que é essa? Como é que a gente vai avaliar quem é quem? Não precisa avaliar. Qual que é o desafio que a gente tem para a vida? É entender que esse joio e esse trigo ditos por Jesus na parábola, eles estão fora? Sim, estão na sociedade, mas eles estão onde? Dentro, em nós. Em alguns momentos da nossa vida, o joio que vive aqui dentro se destaca. E é o momento da gente observar, para arrancá-lo. Isso é muito importante. O joio e o trigo da parábola não estão apenas lá fora, mas estão, sobretudo, dentro de nós. E alguns momentos são cruciais para que eles se manifestem de uma maneira muito forte, muito latente. E a gente observa, porque às vezes, quando o joio cresce demais e se destaca, às vezes dói, às vezes incomoda, gera desconforto. E aquele desconforto pode ser um indicativo. Opa, isso aqui é o que eu preciso no momento agora, cuidar bem. Cuidar bem no sentido não de zelar para que ele permaneça,
mas cuidar bem como se cuida de uma doença, de uma ferida, em que a gente vai lá, passa o remédio para que aquilo sare, para que aquilo não permaneça mais doente. E aí a gente vai entender o que Leon Denis fala de progresso intelectual, na época dele, e ainda hoje. É visto a olhos nus. Como é que a gente vai negar que o progresso intelectual acontece? Basta observar como nós temos recebido crianças mais inteligentes. Muitas pessoas falam, nossa, como as crianças de hoje são mais atentas, mais espertas, mais desenvolvidas intelectualmente do que as crianças do passado. Até pelo acesso fácil à informação. Antigamente não se tinha acesso fácil a vídeos, livros, conteúdos. E se a gente observar, as crianças elas estão nascendo assim mais espertas, além da questão intelectual, parece que até o corpo hoje em dia já vem modificado, não sei, mas o povo diz aí, quem quiser depois comentar aqui no chat, dizem que as crianças antigamente elas demoravam aí alguns dias para abrir os olhos. Hoje a criança já nasce olho aberto, você vê foto, vídeo, tá lá com o olhão arregalado. Às vezes chora até menos, parece que antigamente chorava mais quando nascia, hoje já nasce, o choro já diminuiu. E só falta pedir dá um iPhone aí, já sai pedindo um WhatsApp, vendo se tem mensagem, já com a conta no Instagram pronta, enfim. Então as crianças estão muito mais espertas. Dizem que antigamente também, quando eu falo antigamente, é como se eu fosse jovem, né? Mas na minha época o pessoal conta que a criança nascia e ficava uma semana enrolada, acho que é cueiro que fala, né? Enrolada nos panos, parecendo uma múmia, cheia de pano, não sei o quê. Eu lembro da minha filha mais nova faz 10 anos depois de amanhã. A Isabela, ela saiu do hospital de vestidinho, já ali, rodado, de brinquinho, orelha furadinha. Meu menino saiu dos mais bonitinhos, macacãozinho e tal, sorridente. Então a gente observa que as crianças vêm mais preparadas e uma coisa que a gente não entende, que os espíritos explicam, é que a infância será cada vez mais curta. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho explicando. E a gente às vezes quer revoltar, mas na minha época, menino de 11 anos ainda brincava de biloca, brincava de carrinho, brincava de boneca. Hoje os meninos não querem mais saber disso. Meus amigos, a infância, segundo os espíritos, fica mais curta. E a nossa permanência na Terra, mais longa. Tanto é que, salvo momentos como que a gente passa agora, enfim, e pode acontecer em outros, mesmo fora de pandemia, em que a expectativa de vida dá uma reduzida, a tendência natural é o aumento constante da expectativa de vida, por conta do avanço intelectual, que vai gerar o quê? Avanço, progresso material. Por exemplo, na pandemia, muita gente ficou revoltada. Como é que pode descobrir uma vacina num período tão rápido? Não dá para a gente imaginar que o mundo avance e a gente vai demorar o mesmo tempo que levava para descobrir as vacinas de 50, de 100 anos atrás. Então, que maravilha, que bom que a ciência tem avançado ao ponto de, num período recorde, trazer vacinas desenvolvidas por diversos laboratórios em diversos países, aproveitando pesquisas e estudos feitos anteriores com outros vírus. Telefone é um exemplo, né? Está aqui na nossa cara um progresso gigantesco. Né? Quem não se lembra, né? E agora eu vou mostrar que eu não sou tão jovem assim, dos famosos orelhões, aquelas filas imensas, virava a esquina para fazer uma ligação. Você colocava a ficha, né? E ligava. Aí depois surgiu o cartão. Você punha o cartão ali e falava X minutos. E você ficava ali esperando horas e horas para esperar a sua vez de falar no orelhão.
Eu não sei nem se existe orelhão ainda hoje. Não sei, sinceramente não sei. Aí surge o telefone, aquele famoso tijolão, gigantesco, tinha uma capinha meio que de couro, você pendurava aqui do lado. E aquela... Era um orgulho, você ia falar, tinha que subir a antena, abrir a frente dele. Aquilo você falava, o Motorola, né, antigo Motorola, revolucionou. Depois vem os celulares, né, menorzinhos. E aí vem o chip da Oi, 31 anos, gente. Vocês lembram do chip que você falava de graça, Oi para Oi? Por 31 anos, tem gente falando de graça até hoje, de Oi para Oi. E aqui, quando você ia arrumar uma namorada na época, você perguntava, o seu telefone é Oi? Né? Se for, beleza. Se não for, o romance vai estar comprometido. Porque, caro, você ligar de uma operadora para outra, caro. Só que aí, o brasileiro, que precisa ser estudado pela NASA, como brincam alguns memes aí, né? Ele descobriu uma coisa, que se você ligasse de uma operadora para outra diferente e falasse em até 3 segundos, você não pagava. E aí você ligava, né? Quem não se lembra disso? Você ligava, oi, tudo bem? Me liga. Ou, e aí, onde você está? Desligava. Estou no mercado, desligava. Chega em 3 minutos, desligava. E era assim, o diálogo. O grande desespero, falou aqui que os 3 segundos é a invenção dos mineiros. Eu não é de duvidar, não, viu? Mas o desespero, Elber, é quando você ligava e passava aí 4 segundos. Logo chegava a mensagem: olá, você gastou R$1,20. Você tem agora mais R$1 de crédito. Meu Deus, se eu soubesse que tinha dado 4 segundos, eu tinha aproveitado bem esse 1 minuto cheio, né? Era o desespero, batia quando você percebia e chegava a mensagem do crédito gasto. E aí, agora estamos na era dos aplicativos. Tudo se resume ao aplicativo. Você faz tudo por ele. Aliás, quase tudo, né? Enfim, a gente carregava mapa, calculadora, GPS ali. GPS é uma coisa, né, revolucionária também, mas está tudo aqui hoje. Agenda, bloco de anotações, né? Poderia falar que, sei lá, a gente já nem lembra mais do que tem aqui. E o que a gente menos usa, pelo menos eu, se eu for olhar aqui um aplicativo, do tempo que eu gasto em cada uma das funções do telefone, talvez a que eu menos use seja telefone. Usa para filmadora, para tirar foto, para assistir vídeo, para mandar mensagem, para navegar no GPS. E ligação mesmo é praticamente o que eu menos uso. Eu, né, no meu caso. E eu poderia aqui falar de várias coisas. Eu gosto muito de usar o exemplo de tênis. Antigamente era quichute. Quichute era para tudo. Para jogar bola, para jogar basquete, para jogar... para correr, para ir no casamento, para ir na festa de aniversário, para ir para a escola. Tudo era o quichute. Hoje você tem um sapato. Só o tênis de corrida, eu gosto de correr. Você tem tênis de corrida para asfalto. Se você for na neve, tem outro. Se for no barro, tem outro. Na estrada de terra, aí depende. Se for uma coisa mais mista, um pouco de asfalto e um pouco de terra. Mas se você for para asfalto, se você vai correr até 5 quilômetros, 10 quilômetros é um tipo de tênis. Se for corrida mais longa, já é outro tipo. Se você busca mais velocidade, tem um tênis melhor para isso. Se você busca menor impacto, tem um tênis menor para isso. Se a sua pisada é para dentro ou para fora, existe um tênis específico para o seu tipo de pisada. Eu estou falando só para corrida. Imagina se a gente for pegar os tênis para todos os esportes. Então, vejamos como o progresso material é um fato inegável. As construções hoje mais rápidas, mais leves e mais seguras. Então, nós temos um progresso intelectual, progresso material, mas, do ponto de vista moral, a gente ainda tem que lidar com várias crises que têm ali como origem o egoísmo, o orgulho, o interesse pessoal. Eu já citei vários comportamentos inadequados durante a pandemia, mas eu poderia citar aqui várias e várias outras questões. Leon Denis vai destacar no livro Depois da Morte, no capítulo A Crise Moral, a questão dos vícios, a corrupção,
A indiferença é um problema complicado porque ele é silencioso. O indiferente não precisa escancarar que é indiferente. Ele não alardeia. Me recordo do levita e do sacerdote da parábola do bom samaritano. Qual que é o problema do levita e do sacerdote? Indiferença. Eles tiveram que gritar, olha, sou indiferente. Não, eles foram indiferentes. Eles passaram e largaram o homem caído para trás. Embora conhecessem as leis, conhecessem os mandamentos. Então a indiferença talvez seja o grande mal da humanidade. Apego excessivo aos bens materiais, em que objetos valem mais do que a vida. E vários comportamentos contrários à própria vida. Defesa da pena de morte, tortura, aborto, suicídio, eutanásia. Denis vai trabalhar essas questões lá no A Crise Moral. E aí é necessário observar quais são as causas disso. Denis vai explicar também. O contágio do meio, a convivência, pode nos influenciar. Quem aqui se garante que, vivendo num meio complicado, não se deixaria influenciar por ele? A pessoa que diz assim, não, eu me garanto. Olha, é bom rever. A gente não sabe, a gente não conhece o nosso passado. Talvez a gente justamente nasceu no meio para testar um passado que já representou a nossa queda, o nosso fracasso. Então, o meio influencia, não determina. Isso é muito bom de ser dito. A gente não pode achar assim, nasceu numa família de alcoólatra, vai ser alcoólatra. Nasceu numa família disso, vai ser aquilo. Nasceu numa família violenta, vai ser violento. Não. E aqui, alcoolismo eu trago como doença. Não estou menosprezando alcoólatras. Só estou dizendo que o meio que a gente nasce não determina o que a gente vai ser. Pode influenciar. Pode. Maus exemplos recebidos desde a infância também influenciam. A criança que cresce vendo os pais mentirem, levarem vantagem, ela cresce com aquilo. A gente, às vezes, solta um palavrão perto do filho, o filho já olha e fala, ih, agora eu posso xingar também. Fala, não, pelo amor de Deus, meu filho, né? Não, depende, vamos ver aqui. Eu vou abrir uma exceção em alguns xingamentos aqui, pode, outros não. Mas quem nunca passou por isso, você solta uma palavra inadequada, o filho, na hora. Opa, eu também posso. Mas e aquilo que o filho não fala, aquilo que ele só assimila e reproduz depois? Leon Denis trata também outro problema, é a ausência de firmeza dos pais. Ainda mais hoje em dia, com essa rotina corrida, atribulada, em que parece que nos falta tempo durante o dia, a gente às vezes compensa a ausência com os filhos com o presente, às vezes material. A gente tenta compensar, ou a gente tenta compensar a ausência com liberdade excessiva, em que a criança começa a fazer tudo, mas a gente se sente culpado por não estar presente como deveria, e falar, eu ando tão ausente, vou deixar ela fazer o que quiser. E às vezes essa ausência de firmeza pode prejudicar o nosso filho na adolescência, na vida adulta, porque a vida nem sempre vai ter essa, vamos dizer assim, liberalidade que nós oferecemos a eles. A vida lá fora, às vezes, é dura. A Simone colocou aqui que alguns autores afirmam que o oposto ao amor é a indiferença. Perfeito, Simone. Madre Teresa sonhava em criar uma pílula contra a indiferença, como a maior conquista da humanidade. E pegando só o gancho, a gente observar na própria pandemia, né, muitas vezes a indiferença dos jovens, porque não, a pandemia atinge mais os velhos e quem tem comorbidade. Ou a pessoa que eventualmente não tem comorbidade, fala, não, vou viver de boa aí, porque se eu pegar o vírus, né, eu não tenho muita gravidade. E tem. A gente está vendo jovens morrendo, pessoas sem comorbidade morrendo. Paulo Gustavo é um exemplo. Jovem, não tinha uma comorbidade assim que justificasse a gravidade do seu quadro. E daqui a pouco um jovem vai ocupar um leito de hospital que poderia ser ocupado por uma pessoa de fato mais velha
como situação mais grave. Então, a indiferença na pandemia tem determinado também, né, as graves consequências. E eu trago aqui indiferença não só por parte da população, mas a diferença por parte também daqueles que têm poder nas mãos para fazer mais, para fazer melhor, e às vezes não fazem por indiferença. Ricos, às vezes, que têm acesso a convênio de saúde, a hospital de ponta, muitas vezes só foi tomar consciência da gravidade e trabalhar a própria indiferença quando perceberam que Albert Einstein, por exemplo, e outros hospitais de ponta não tinham mais vagas. Então, de fato, a indiferença precisa ser trabalhada em nós de maneira muito forte. Leon Denis vai trazer também que a falta de educação na família pode agravar a crise moral. Numa sociedade em que, às vezes, tenta transferir para a escola aquilo que é tarefa dos pais. Denis chega a dizer, no outro capítulo, que vai trazer sobre a educação, como é que a gente vai querer cobrar do professor que está dando aula para 30, 40 alunos aquilo que a gente não consegue fazer com um filho? Claro que o professor, dentro das suas possibilidades, ele pode ajudar em alguns aspectos, sim, mas a gente não pode transferir para ele aquilo que é tarefa da família. Outro problema grave que Leon Denis destaca, ignorância sobre si mesmo, ou seja, o autodesconhecimento. E quando eu não me conheço, eu não olho para as minhas fragilidades, e não olhando para elas, elas continuam existindo. Por isso, o autoconhecimento, vai dizer Santo Agostinho na questão 919A, autoconhecimento, ou conhecer a si mesmo, é a chave do progresso individual. Como é que eu vou evoluir sem me conhecer? Não dá. E Denis destaca um outro ponto, ignorância sobre os seus destinos, de onde eu vim, para onde vou, por que eu sofro. Todas essas questões que a filosofia espírita nos traz de uma maneira muito clara e muito lúcida. E aí ele vai chegar num ponto assim, tudo bem, e essas questões? Onde é que nós vamos encontrar ajuda, socorro? Mais ou menos como o Chapolin Colorado. E agora, quem poderá nos defender? Aí ele faz muitas críticas, mas sempre no campo das ideias e nunca no campo da pessoa. A gente vai buscar ajuda na religião dogmática, que o ser humano às vezes já rejeita aquelas ideias já ultrapassadas de céu, de inferno, de pecado original e outros dogmas que não condizem mais com a razão, em que muitas pessoas são empurradas para o ateísmo porque olham para o que a religião oferece e se decepcionam, e não encontrando nada que lhes satisfaça, elas simplesmente se afastam. E o Espiritismo vem oferecer um recurso a mais, para que estes, de certa forma, desiludidos, possam encontrar no Espiritismo a força necessária para fortalecer a própria fé. A crença na vida, a crença de que existe algo além, existe algo acima do ser humano, que você pode chamar de Deus ou de como você quiser. Mas existe uma inteligência que regula, que organiza e que nos criou. Então, Denis vai dizer, olha, a religião dogmática nem sempre oferece o que a gente precisa. E a ciência, que muitas vezes nega também a existência do espiritual, também chega num ponto que ela é limitada. E aí vem o Espiritismo, que vem unir religião e ciência. E nessa união, responde às questões da vida, nos convida ao autoconhecimento, valoriza a educação, nos convida a dar o bom exemplo, nos convida a exercer o nosso papel, a nossa missão enquanto pais, enquanto filhos, e enquanto membros de uma sociedade, mostrando que lei de liberdade, a nossa liberdade não é absoluta. Isso vale muito a pandemia. Porque a partir do momento em que estamos em sociedade, eu não posso mais pensar só em mim, eu preciso pensar no outro. Tudo isso o Espiritismo vem nos trazer e vem nos esclarecer. Vivemos antes do berço, viveremos depois do túmulo. O que a gente vai encontrar depois cabe ao que a gente está construindo aqui, agora, neste momento presente. Por isso, Kardec vai dizer, quando bem compreendido,
Se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. E o momento presente, muitas pessoas podem dizer, é trágico, é desesperador. Sim, eu concordo com vocês. Só que tem um autor chamado Charles Austin Bird que ele vai dizer que a hora mais escura da noite é justamente aquela que nos permite ver melhor as estrelas. Portanto, meus amigos e minhas amigas, não vamos só reclamar que o momento está difícil, que o momento está ruim, eu concordo que está. Mas vamos perceber que talvez é justamente nesses momentos, seja das dificuldades em sociedade, seja das dificuldades pessoais, em que nós teremos maiores facilidades para reconhecer, para ver as estrelas, para ver aquilo que a gente precisa fazer, para ver aquilo que a gente precisa seguir, lutando dia a dia contra as nossas más inclinações, contra as nossas más tendências, porque elas existem. E esses momentos, reforço o que eu disse lá atrás, eles são cruciais para que a gente o aproveite e construa uma história em que a gente possa, lá na frente, olhar para trás e falar para si mesmo, não para os outros. Foi difícil, foi duro, foi complicado, mas lutei o bom combate. Fiz a minha parte, contribuí e colaborei com aquilo que eu podia para que o mundo se tornasse um mundo um pouco melhor, mais justo, mais pacífico, menos desigual, em que o amor possa reinar cada dia um pouco mais, lá fora e aqui dentro. Como vai dizer a belíssima música do Lenine, chamada Paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. E ele coloca 3 perguntinhas importantes para a gente. Será que é tempo que nos falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Hoje, quando eu fui tomar a vacina, eu encarava aquele momento como um pouco mais de vida. E foi isso que Jesus veio nos trazer, vida. E vida em abundância. Que a gente possa encarar esta encarnação como a mais importante de todas, para que a gente saia dela, sabe-se lá quando. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 50 anos, mas que a gente saia dela orgulhoso daquilo que a gente fez. Não precisa preocupar com fazer muita coisa, não. Leon Denis, quando foi escrever o Depois da Morte, na introdução ele disse, olha, eu sei que muita gente vai me criticar, vai zombar, que eu serei rejeitado. Não importa. Se eu houver esclarecido uma inteligência e consolado um coração aflito, já terá valido a pena. Que a gente coloque isso como meta, ajudar um. Que eu tenho certeza que fazendo isso, a gente vai querer ajudar 2, 3, 4. E assim a gente constrói ou fortalece a corrente do bem. Que Jesus nos auxilie a atravessar esse período de crise moral lá fora e aqui dentro. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado, William. Foi muito bom, tá todo